Obrigada. Você pode botar? Pode. Peço a todos também, por gentileza, que fechem os microfones, para que a gente possa ter uma qualidade de som melhor. Obrigada. Então, boa tarde novamente a todas e todos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, celebrando os 100 anos de Lígia Clark, que vive e se propaga em cada uma de nós que fazemos essa festa e em tantas outras e outros mundo afora. As que organizamos a festa e nos aproximamos, atraídas pelas ressonâncias estéticas, políticas e vitais da trajetória de Lígia, somos eu, Adriana Rosa, professora do curso de Psicologia da UF, minha irmã, Ruth Torralba, professora do curso e da pós-graduação em dança da UFRJ, e compartilhará comigo a mediação desta conversa hoje, Amanda Oliveira, terapeuta ocupacional da UFRJ, Lídia Laranjeira, professora do curso de dança da UFRJ, Patrícia Caetano, professora do curso de dança e do programa de pós-graduação em arte da Universidade Federal do Ceará, Renata Meca, professora do curso de terapia ocupacional da UFRJ, Roberta Furtado, professora do curso de terapia ocupacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, e Silvana Mendes, professora do curso de psicologia da UF. Agradecemos a Raquel Oliver pela bela arte da nossa divulgação. Somos muitas, somos mulheres, e geramos todos os dias com nossos corpos, pesquisas e práticas uma universidade pública, socialmente referenciada, viva, inclusiva e plural. Apostamos no corpo, no afeto e na força do coletivo como sendo o que nos move, sustenta e faz voar. Viemos de muitos lugares, somos milhares. Somos as que nos antecederam e as que virão depois de nós. Somos a mata, o rio, somos pedra e ar. Somos Lígia Clark, somos Marielle Franco, somos Denise da Silveira, somos Gina Ferreira. Somos Vanise da Silveira Araújo Lima, somos Anabel Mendes Lima, somos Joana Costa. Somos Etelvina Aita Costa, Ildete e Clara Rosa, somos Antônia Pazianotto. Somos Lucila Oliveira e Cláudia Kozlovski. Somos o território encantado de nossos ancestrais e dizemos não ao marco temporal. Somos a lua, a palavra e o sonho. Somos a flecha que rasga o tempo para que outros tempos possam advir. Somos nossos estudantes, nossos pacientes, nossas amigas, nossos parentes, parceiras. Somos lágrima e gargalhada de costas arqueadas. Somos também o murmúrio, a gagueira, o vacilo. Somos o suspiro, somos o quase nada. Seguimos sendo o que em nós desaba e viceja. Somos a peneira dos dias a multiplicar o sol em breves vertigens de calor. Somos amor, pois aprendemos na peneira e na pedreira dos dias e com Gilberto Gil que amor é tudo que move. E aprendemos com Lígia Clark que o corpo é a casa, que é caminhando que se tece o momento. O precário é a força da presença. Molde e sopro se engendram simultaneamente no encontro. Aprendemos que o abrigo abriga resistências, que o diálogo de mãos instaura outras conversas, que os objetos relacionais são desobjetos, corpos que nos instigam a movimentar as águas, as aerações e as pedras que nos habitam. Eles criam buracos, operam suturas e abrigam memórias do futuro. Enfim, com Lígia experimentamos que o existir, abre aspas, que o existir consiste numa mudança radical do mundo, em vez de ser somente uma interpretação do mesmo, fecha aspas. Apostando nesse convite inadiável de Lígia, neste tempo em que o céu parece prestes a desabar, convite a fazer do existir um gesto incansável de criação,
gesto de parir a vida em sua permanente variação, tateamos hoje, neste encontro, uma pequena fissura por onde possa germinar muitos e melhores mundos. Passo agora a palavra para minha irmã Ruth Torral. Uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, nesse evento, festa, celebração, Lígia Clark, Corpo e Memória, celebrando 100 anos de Lígia. Eu vou falar aqui um pouquinho do que nos moveu nesse movimento aqui comum de realização desse evento. O coletivo Antropofagias Contemporâneas, Saberes do Corpo nas Espirais do Tempo, é um ajuntamento de mulheres pesquisadoras de diferentes instituições de ensino que se conectaram através dos fios de afeto tecidos em torno de Lígia Clark. Somos Adriana, Amanda, Lídia, Patrícia, Renata, Roberta e Ivana. Tomando como disparador o centenário de nascimento de Lígia, nos envolvemos no desejo comum de realização de um evento que celebra a vida e que convoca a trazer suas inquietações a respeito da conexão arte-vida para nosso intenso agora. Assim nasce o evento Antropofagias Contemporâneas Saberes do Corpo nas Espirais do Tempo, que será realizado ano que vem, em maio de 2021. Este evento transdisciplinar e interinstitucional visa engajar diferentes comunidades acadêmicas nos campos da saúde, das ciências humanas e da arte, numa troca efetiva e afetiva com representantes dos saberes tradicionais e ancestrais, na construção de uma interlocução urgente sobre os modos de viver na contemporaneidade. E para esse evento de hoje, que é um preparativo para o evento maior, a gente se guiou por essa conexão tecida por Lígia Clark a respeito do corpo e da memória. E na memória de nosso corpo coletivo, celebramos e saudamos a vida de Lígia, que insiste na vida e nos trabalhos de duas pessoas que ajudam a manter a memória de Lígia viva em nossos territórios sensíveis. Gina e Lula. Para quem eu vou passar a palavra daqui a pouco, mas antes eu vou apresentá-los. Lula Vanderlei, artista e terapeuta, colaborou com Nise da Silveira na Casa das Palmeiras e com Lígia Clark na pesquisa com os objetos relacionais. Gina Ferreira, psicóloga, mestra e doutoranda em Psicologia Social pela Universidade de Barcelona, trabalhou com Ronald Lang em Londres na década de 80, foi coordenadora técnica da Casa das Palmeiras, sob supervisão de Nise da Silveira, iniciou o método terapêutico Estruturação do Self, sob supervisão de Lígia Clark, entre 79 e 84. É autora das obras Conversando em Casa e Cinema na Praça, Intervenção na Cultura. Atualmente trabalha no Museu da Imagem do Inconsciente. Então, é com muita alegria, é com muito desejo de troca, é com um afeto muito vibrando nesse sentido da celebração, nesse intuito da celebração, que eu passo, então, a palavra para esses nossos queridos convidados. A gente combinou, então, que o Lula ia começar, né, Lula? E aí, depois a gente vai passar a palavra para a Gina. Então, Lula, é uma alegria muito grande para a gente ter você aqui conosco, tá? Tá contigo agora, Lula. Tá, eu sempre aviso que minha timidez é patológica. Se eu sair correndo daqui, você não se assuste, não é nenhuma performance. Vou falar um pouco. Há pouco tempo, uma sociedade psicanalítica me pediu para falar sobre Lígia. Eu preparei um caso clínico, preparei umas histórias clínicas, fiz um debate. Aqui não, eu queria ser um memorialista, assim, eu queria falar das minhas memórias com Lígia, meu encontro com Lígia, que
foram muitos encontros com Lígia e foram muitas Lígias que eu conheci, né? A primeira Lígia que eu conheci foi quando Gina fura o bloqueio e vai fazer aquela terapia com ela, me encontra e eu segui o vácuo, fui bater lá também. Ela não me recebeu muito bem, a princípio, mas depois me aceitou como cliente. Eu entrava na sala da casa da Lígia, que era uma casa extremamente original, né? Um dragão, estava assim, chinês, passava assim na sala. Era mais uma casa de bruxaria. E eu me debruçava um pouco na janela, ficava lá, não gostava de sentar na cadeira, esperava a Lígia me chamar para aquelas experiências assim, abismais, intensas, extremamente abismais, aquela experiência que a Lígia me fazia, né? Deitada, aquilo ali. É muito interessante que quando você alguém faz essa experiência, pede que conta, geralmente elas contam o toque sensorial do corpo leva a pequenos sonhos, vivências e tal, né? A minha experiência foi extremamente corporal, fascinantemente corporal, né? Eu sentia parte do corpo sumir, eu tinha uma metáfora muito grande daquilo ali, que era um desbloqueio do olhar. Gozado nada, o olhar estava envolvido, você ficava com uma tampa-olho na cabeça, mas eu tinha essa ideia de que era um desbloqueio, era um caminho para desbloquear o meu olhar sobre a vida. Eu até falo sobre isso no filme de Mário Carneiro, né? E eu me recordo de que um dia eu saí na casa da Lígia e havia uma concessionária de carro, de moto, que estava sendo derrubada para uma reforma. E havia um espelho bem grosso, assim, todo quebrado. Eu peguei 2 lascas daquele espelho e vou levar para casa, né? E juntei uma com a outra. E eu percebi que uma estava descascado, né? E eu coloquei numa determinada posição, ao acaso, que eu via meu olho ali, né? E eu ficava com o olho contra meu olho, né? Eu achava aquela imagem tão interessante e fui me aproximando, e o que era a minha pupila virou o fundo de um túnel, né? Eu disse assim, isso é a metáfora dessa experiência que eu fiz com a Lígia. E aí cheguei numa loja e mandei cortar o vidro, fiz bem feito e dei de presente a Lígia como uma metáfora. Há pouco tempo, se você pegar o livro do MoMA, tem um artigo, eu esqueço o nome dela, foi diretora do Centro Pompidou, Celine, eu não me esqueço o nome dela. E ela diz que a maior parte das pessoas que foram estudiosas de Descartes, né, Guy Brett, Ivan Lenoir, essas pessoas famosas que foram estudiosas de Descartes, não enfrentaram essa questão dessa última fase dela. Ela disse que não se é o que isso, eles evitam, né, entrar e opinar sobre isso. E é sempre muita desconfiança de que aquilo é uma metafísica extremamente bela e complexa, mas que Lígia traduziu a autonomia dos objetos para a autonomia da pessoa, ou seja, se é terapêutica, as pessoas têm uma certa desconfiança, né? A minha experiência foi extremamente desbloqueadora da minha vida. E a experiência que eu vim depois fazer com os clientes também, né? E ela coloca uma frase assim, que quando as pessoas não enfrentarem, a gente fica com as opiniões de Lígia e de Lula, que diz que sim, né? Essa foi a primeira Lígia que eu conheci, uma casa, nessas experiências abismais, e uma experiência extremamente rica para a minha vida pessoal, muito desbloqueadora para mim. Quando passou-se um tempo, e ela dizia, Lula, eu acho que a gente vai encerrar aqui a terapia. Aí eu brincava, eu estou curado, Lígia, tal. E aí, mas eu notava que ela prolongava, né? Vai encerrar no próximo mês. Eu criei uma fantasia que pode ser
que Lígia estava com dificuldade de me dar alta, né? Segurava ali como canheta. E no dia que ela me deu alta, ela disse assim, talvez tenha sido numa quinta ou numa quarta-feira, e ela me disse, Lula, venha jantar comigo no sábado. E eu fui jantar com ela no sábado. Era uma outra Lígia, né? Quando você sai daquele ciclo fechado ali, de uma relação intensa, intermediada por aqueles objetos, né? Era uma outra Lígia, completamente diferente, né? E ele já quis que eu continuasse frequentando a casa dela nessa época. Gina tinha viajado para a Europa, estava estudando lá na Europa, eu estava sozinho em casa, né? Então eu comecei a frequentar a casa da Lígia mais intensamente. Eu percebia que havia algo afetivo da Lígia em relação a mim, no sentido de incorporar ela, aquele ciclo de me incorporar aquele ciclo de amigos que frequentavam mais a casa dela, né? E eu passei a frequentar com alguns ali a casa dela, conversar com ela, e ela fez os objetos relacionais, eu comecei a experimentar os objetos, né? Né? Mas, assim, eu fui caindo numa posição de um certo interlocutor de Lígia com outras pessoas e de outras pessoas com Lígia. Né? Eu lembro que a gente viajou a São Paulo, que ela ia se apresentar num programa de televisão, e ela não tinha coragem, doía do tampo da cabeça aos pés, aí eu fui para dar um apoio. E Lígia começou a criar o hábito de dizer assim, olha, conversem com o Lula, que ele foi a pessoa que entendeu minha obra. E todo mundo ia conversar comigo, eu não tinha entendido nada. Eu não sabia porra nenhuma daquilo, achava aquilo misterioso, eu não tinha o que dizer, era uma situação horrível, horrível. Né? Ela tinha essa coisa de desviar-se das pessoas e mandar para conversar comigo. Tal, tal. E, ao mesmo tempo que as pessoas, quando precisavam de estar em contato comigo, eu me lembro que o pessoal do Parque Lage quis que entrasse em contato com ela, aí, quis entrar em contato com ela, falava comigo para intermediar, Paulo Brusque, em Recife também, eu fazia essas intermediações, e elas tinham um sentido, né? Não só a solidão da Lígia, que era grande, como elas tinham um sentido de que havia um momento particular daquela experiência de Lígia. Ela estava se desprendendo, rompendo com aquele ciclo psicanalítico que a sustentava. Né? Como ela não lida com a historicidade da pessoa, eles achavam que seria um desbloqueador daqueles um processo psicanalítico. E ela achava que era mais, né, do que aquilo tinha uma autonomia própria, que ela tinha um sentido próprio do que ser um anexo ali do tratamento. E ela envereda por aquilo ali com uma coragem impressionante. Se você ver todos os casos clínicos dela, você vai ver que ali está a expressão de uma época, de toda está ali, né? Os conflitos de toda uma época, os conflitos das mudanças culturais de uma época, estão todos ali, eles enfrentou aquilo ali com uma coragem assim, extremamente bonita, mas assim solitária. E a minha aproximação era no sentido de que talvez eu não sendo um psicanalista, eu não sendo de altas formações, não capturava aquilo ali numa teoria, né? E tem tido uma boa experiência com os objetos, eu podia desvendar aqueles objetos por outros campos com ela. Né? Ele já não gostava de teorizar aquilo, criava conceito literário muito interessante. Muito interessante. E eu fui ficando nessa posição. Foi quando ela, numa época que ela me apresentou pessoas que foram tornadas muito importantes na minha vida, como Gaibret, eu conheci Gaibret na casa dela, eu seria talvez a pessoa que primeiro escreveu sobre Lígia. Né? Eu conheci também um crítico de arte argentino, ficamos muito amigos, ele era muito inteligente, né? A gente começou a trocar cartas, aquela coisa circundava de Jacarta, eu conheci, a conhecer
posicionar. Mas eu não sabia muito da Lígia Clark. Ela fez aqueles objetos para mim e eu imitava ela perfeitamente. Tudo que ela fazia, eu fazia sem muito manejo das coisas ali, porque eu achava tudo aquilo misterioso. Né? Mas houve outro momento muito interessante, né, dessa minha história com a obra da Lígia, é que eu trabalhava na Casa das Palmeiras com a Nise e saí da Casa das Palmeiras para ir para o Museu de Imagem do Conhecimento para um projeto da FINEP. Quando eu saí da Casa das Palmeiras, eu dei praticamente encerrado no meu trabalho clínico. Eu achava que aquilo não ia muito longe, né? Aquilo era de curto tempo. Eu praticamente dei encerrado e me interessei muito por questões museológicas, tal, as montagens das exposições. Esse foi um conflito muito grande com a Nise, que investiu em mim, mas também abriu um carão para essas coisas da Lígia Clark, que eu, cada dia mais, era mais apegado, cada dia mais me fascinava com aquilo. Né? E fui trabalhar lá com ela, ela faz um convite do Mário Pedrosa a trabalhar com ela lá. E eu sabia da ligação dele com ela, e num tempinho, assim, eu não era nada naquele projeto, era basicamente uma pessoa mal tinha saído de faculdade. Eu falei para ele que estava com Lígia naquelas coisas dos objetos relacionais, né? E ele encantou-se com aquilo, porque ele dizia que a solidão de Lígia assustava ele. E eu teria que estar naquele lugar, porque tornaria uma interlocução para ela muito interessante. E saiu uma ideia de, no segundo ano do projeto, alguém tinha que levar o dinheiro na casa de Mário, o dinheiro do projeto de Mário. E aí eu me ofereci para levar. Eu cheguei lá, continuava essas coisas sobre Lígia que eu queria aprender, né? E aí Mário me tinha a maior paciência com a minha ignorância, e conversava sobre a Lígia e tal. Me deu até a tese de doutorado dele, ele faz a tese de doutorado na Alemanha, que é a origem do livro Arte, Forma e Personalidade. E ele achava que aquilo ali era um caminho para eu fazer uma leitura de Lígia. Eu não entendia nem Lígia, nem aquela tese. Para mim era muito difícil tudo aquilo ali. E a ideia de que você perceber e expressar era a mesma coisa, né? Que o artista é espectador de sua obra, consequentemente, o espectador é artista da obra que não é sua, essa fita de Moebius que ele faz entre a arte, né? e o sujeito, que ele diz que está no cerne do conhecimento, que faz com que a gente possa afirmar pela primeira vez que todo objeto é um objeto relacional, todo objeto de arte é um objeto por si só relacional. Né? Eu só consegui inverter as coisas, eu só fui entender Mário depois que comecei a entender a Lígia. Aí eu li aquilo com outros olhares e comecei a entender Mário. Foi tudo completamente inverso. Mas ficou daquilo ali uma coisa extremamente importante para mim. Né? Eu compreendi que eu não tinha que entender Lígia associando ela àqueles conceitos da psicanálise, para só tentar se aproximar muito de mim. Realmente, Lígia tinha essa coisa da morte, do sufoco, e aí da brota da vida, com um impulso muito grande. Né? Muitas coisas que a gente via em mim, essas pulsões de vida. Eu não tinha que se aproximar daquilo ali. Eu tinha que entender o percurso de Lígia Clark, entender aquilo que via até anterior a ela. E, nessa época, a Funarte tinha lançado um livro sobre as propostas dela. Né? E aí eu digo, tá aí, eu comecei a conversar com Lígia, e foi muito bom, porque eu comecei a conversar com ela, a fazer com ela aquelas propostas, né? Aqueles elásticos que ela tem, né? Que ela dança com os elásticos. Aquilo eu fazia muito com Lígia,
a camisa de força também fiz muito, como a Lígia Carter ela mostrou como é aquilo ali. Eu comecei a desvendar tudo aquilo ali e anotar no papel, né? tudo que ela me contava, tudo que ela me dizia. E eu ficava fascinado como é que aquilo foi bater naquela síntese que era o objeto relacional. E isso foi daquelas conversas com o Mário que eu entendi que eu tinha que fazer isso. E Elisa me deu uma abertura muito grande, me deu coisas, cartas dela, de elogifica sobre alguma proposta daquela. Eu comecei a desvendar todas aquelas propostas. Eu montei uma sala na Tijuca e fazia experiências com Lígia, geralmente eram artistas que ela não queria mais trabalhar, mandava para mim, eu fazia aquelas experiências. E quando eu comecei a desvendar uma outra Lígia, foi que eu recebi para fazer um trabalho não dos objetos relacionais, eu recebi para fazer um trabalho de comunicação, né? Eu não trabalho muito com psiquismo, não sou um psicanalista, eu trabalho com comunicação. E um rapaz com um episódio catatônico, ele era um bancário e reduziu todos os seus movimentos a um andar de 7 centímetros do pé. Né? Então, era completamente paralisado ali. Né? E eu comecei a fazer... Eu gosto muito de trabalhar com empatias. Eu digo de que maneira eu trabalho com empatias esse menino. Né? E comecei a propor andar com ele daquela maneira. Eu me lembro que demos uma volta pela Praça Sans Penha, nós dois andando devagar, e aquilo irritava as pessoas. Né? E eu dizia, vai tomar no cu, essa não tem nada a ver com isso, que o pessoal reclamava, que eu estava atrapalhando aquela correria. E ele ria com aquilo ali. Tudo. Numa das voltas de um passeio desse, ele descobre os objetos animais. Eu não apresentei. Ele começa a brincar com o pé com os objetos relacionais. E eu aí, de maneira lúdica, comecei a me aproximar a ele, envolvi com aqueles objetos e consegui tirar ele daquele surto catatônico. E fiquei impressionado como é que ele entendia aquela linguagem. Eu entendia que eu fiz aquela experiência de Lígia e como é que ele entendia tão bem aquela linguagem. Né? Como aquilo lhe era familiar. Né? Como aquele objeto transitava em diversas experiências, desde as mais simbólicas às menos organizadas linguisticamente, ele ia e ganhava sentido. Né? Essa era a autonomia daquele objeto que fascinou ele. E estava trabalhando lá no museu, quando chegou uns intelectuais, né, muito importantes, fazendo um projeto ali no Rio da Silveira. Era o professor Jurandir Freire Costa, Ministro Bezerra, o Paulo Amarante, a situação de universidade, ia tomar um campo de pesquisa para trabalhar, né, para modificar as relações com os clientes. E era a saída da ditadura militar, tudo era mais era sonho, tudo era mais aventura. E eles fizeram esse projeto muito louvável, porque eles deixam o conforto da universidade e vai ali dentro daquelas enfermarias trabalhando. E eu me apressei para mostrar o que podia fazer, o que podia ajudar na minha experiência com o NISE e aquela experiência dos objetos relacionais. E aí aquilo fascina algumas daquelas pessoas. Eu me lembro que o Jurandir me intimou a fazer aquela experiência ali dentro. Né? Me intimou. Né? E aquela experiência devia sair desse campo mais das expressões dos conflitos burgueses e passar para aquela população negra, pobre, psicótica, grave, autistas, melancólicos, né? Com corpos gravemente atingidos. E eu comecei a fazer umas experiências. Havia uma senhora que com a questão dela, ela dizia que Deus tampou todas as vísceras e ela entrou numa anorexia para a morte. Né? E havia que se enfrentar a isso com diversas abordagens. Fui chamado para fazer a estruturação do self com ela e foi maravilhoso como ela se deixou, como ela metaforizou aqueles objetos. Né? E a gente
não foi só eu, os outros trabalhos também, em conjunto, conseguimos tirar aquela mulher da morte. Eu estou, assim, vendo esse canto, naquela época a Lígia era viva, eu contava a Lígia a experiência, e ela vibrava por eu ter encontrado um caminho diferente, né? Um caminho novo que não era o dela, né? E principalmente com a população sofrida, né? Estava no auge, houve uma intervenção do governo federal, que já tinha vestígios da ditadura, e colocou 21 pessoas para fora, e me tirou do museu e colocou dentro de uma enfermaria psiquiátrica, né? Um lugar terrível, fechado, com 70 pessoas presas ali dentro, né? E tirou para eu pedir demissão, né? Assim, eu entrei naquela enfermaria e vi que tinha umas pessoas muito legais e a gente disse, vamos transformar isso aqui. E o objeto relacional foi minha ponta de lança para entender aquela população, né? Foi com o objeto relacional que eu entrei naquela enfermaria e eu cuidei daqueles clientes, eu descobri o que era a psicose, aquele nível de abandono, né? De sofrimento. E comecei a experimentar ali. E nessa época, a Lígia morre. E eu me sinto absolutamente. Não tem mais Nise, né, com quem eu trabalhava, nem Lígia, com quem eu trabalhava. Eu me sentia absolutamente perdido. Não tinha uma formação extensa, né? Não era uma pessoa de grandes formações, mas me deu uma coragem imensa de enfrentar tudo aquilo ali e me recriar naquele lugar. E a gente conseguiu demolir aquele lugar e criar o Espaço Aberto ao Tempo, uma instituição que mantém até hoje, né? E o Espaço Aberto ao Tempo, aqueles objetos de Lígia, foi uma experiência coletiva, experimentada em diversos clientes, experimentada por todos os outros técnicos. Foi uma experiência crucial para a gente entender a alma daquelas fragmentações e a gente poder tomar uma atitude de liberdade, uma atitude de desmontar aquele hospício, criar uma outra coisa por cima. Nessa época, eu recebo um convite do MAN para organizar os arquivos de Lígia Clark, né? A princípio eu não quis, eu não queria mexer com a memória de Lígia, naquela época que eu vivia ali e tal, né? Que era uma caixa de papelão cheia de escritos, cheia de obras inacabadas, obras terminais, né? Para eu decodificar o que era aquilo ali, né? O MAN me chamou, o Paulo Rickenhoff, porque eu tinha sido a pessoa que tinha tido mais próxima dela naquele momento. E quando eu olhei tudo aquilo ali, eram descrições daquele percurso que eu tinha conversado com ela muito longamente, né? E eu estava numa posição extremamente confortável para trabalhar, porque eu podia ligar 3 pontos, né? E desvendar aquela parte sensorial da obra de Lígia. Eu podia ter a minha memória do que conversei com a Lígia, eu poderia ter aqueles escritos que eu lia, e aquelas obras inacabadas, e eu poderia ter o Espaço Aberto ao Tempo como campo de pesquisa e de experimentações. E comecei a experimentar todo o percurso de Lígia lá no Espaço Aberto ao Tempo, e comecei, através da minha memória, criar um arquivo do futuro, né? Eu sempre guardo um arquivo para o passado, e o arquivo era para o futuro. Ou seja, as lacunas que Lígia não descrevia, eu sinalizava, e de maneira que as pessoas pudessem ler e reconstruir todo aquele mundo sensorial dela. Nessa época, aconteceu o convite para o MAN trabalhar a grande retrospectiva dela na Europa, em Barcelona, e teve desafios assim maravilhosos, porque eu tinha perguntado muito a Lígia sobre a Casa do Corpo, como é que era aquilo, né? O medo dela é que aquilo fosse uma brincadeira, não era, aquilo era para sufocar e libertar, né? Quando era a casa do corpo, quando você saía da experiência, o corpo era a casa, né? Invertia as coisas, era o corpo que era a casa. Ela tinha conversado muito com Lígia, e tinha o diretor da instituição,
o Manolo, que era o curador da exposição, né? Ele era um rapaz muito interessante, ele era muito dinâmico, muito inteligente. As pessoas que eu convivi nesse mundo da arte, muito me apaixonei, né? E eu disse assim, Manolo, você topa a gente reconstruir a Casa do Porto, né? E montar a exposição? E eu topou. E a gente fez pesquisa arqueológica, entrevistando um monte de gente, né? Sobre aquele penetrável. Pegamos lá na Bienal de Veneza, planta, ele contratou um arquiteto e a gente desvendou a Casa Aeroporto, que hoje é montada em todas as exposições de Lígia, em todas essas coisas. Eu acho que eu fiquei numa posição assim, muito rica de reconstrução dessa parte sensorial de Lígia. Nunca ganhei nada com isso, e nem meu nome aparece em canto nenhum, mas era o que devia a Lígia, isso, esse trabalho de reconstrução no que eu pude fazer, né? No que eu tinha que fazer. E, ao mesmo tempo, que trabalhando com aquele pessoal de corpo aberto, né? Aquele pessoal de onde uma percepção intensa e diferenciada do mundo, eu mergulhei muito mais na aula de Lígia com aqueles clientes do Espaço Aberto ao Tempo e traduzi no livro O Dragão Pousou no Espaço, né? Essa experiência. Essa era a terceira grande encontro que eu tinha com Lígia, a terceira leitura que eu fazia, que eu fiz de Lígia. E são muitas outras, se a memória não falha, eu realizei tantas outras experiências com a obra dela. Eu me lembro que quando eu finalizar, eu me lembro que contei que quando eu me debruçava assim na janela, né, eu via aquele mundo de praia, né, e eu dizia assim, que distância enorme, né, essas experiências abismais, né, e esse mundo da praia, superficial da praia. Eu ficava assim vendo aquilo, pensando nisso. Né. Hoje, no aniversário de 100 anos da morte de Lígia, eu crio uma janela imaginária e vejo que distância enorme, né, do legado de uma pessoa tão inteligente e sensível como Lígia deixou para o Brasil, e esse mundo de governo lamacento, terrível, de ignorância que a gente vive aqui no Brasil. Eu acho que eu já falei demais, né, tal. Deixa para quando vocês fizerem as perguntas, né? Esse foi mais ou menos meus encontros com Lígia Clark. Digo a vocês que eu amei muito Lígia Clark. Nunca esqueci, foi uma coisa, uma paixão muito intensa, foi muito bom trabalhar com ela, foi muito vivo para a minha vida. E esse talvez é o maior ganho que eu tive, era a própria presença dela na minha vida. Certo? Certíssimo, querido. Muito obrigada. Foi linda essa história que você contou para a gente. E agora a gente convida então a Gina para poder falar um pouquinho e em seguida a gente abre para conversar, né? Para quem quiser trazer alguma contribuição, fazer algum comentário. Gina, está com você agora. Tá bem. Eu queria agradecer. Eu vou beber água. Mandar um abraço, devolver a ela. Gina, tem que abrir só o seu microfone. Está fechadinho. Está longe o som? Sim. O que eu faço? Ele está... Eu abro o teu som, né? Pronto, melhorou? Tá ótimo, tá muito bom. Tá. Agora, vocês, quando forem falar, precisam aumentar um pouquinho o som. Bom, então eu queria agradecer, mandar um beijo para a Soraya também, que está enviando um beijo aqui, a todos que estão presentes, a esse grupo de mulheres organizadoras
do evento, isso potencializa mais o evento, né? Esse grupo de mulheres é tão importante, né? Esse coletivo de mulheres é importante, coletivo de mulheres representantes de Lígia Clark, que a potência é maior que isso. Então, eu queria agradecer, me sinto muito honrada, e também pelos ouvintes. O fato, por exemplo, de eu ler aqui Márcio Doctor e várias outras pessoas já me deixa muito feliz e também sentindo que a minha responsabilidade é bem maior. Bom, sobre Lígia, eu queria contar algumas coisas interessantes, né? Quer dizer, primeiro eu queria dedicar o texto a vocês e queria dedicar o texto também aos descendentes de Lígia. Bem, eu queria dizer que eu conheci Lígia por um acaso, quer dizer, eu já ouvia, tinha escutado falar em Lígia na década de 70 ainda, bastante, é óbvio, a Lígia, o Antônio Manuel e vários outros nessa época. E, por um acaso, eu tinha uma cabeleireira, eu cortava o cabelo no Copacabana Palace. Naquela época eu podia, vamos dizer assim. Então, ela na casa a cabeleireira, que era uma catalã, estudava Lígia Clark num grupo de estudos que ela tinha. E aí ela conversava muito sobre isso. E eu também frequentava a clínica, a Sociedade de Antropologia Clínica, organizada pela Inês Bezuchet, que, por um acaso, era, naquela época, analista de Lígia. Mas eu não sabia, aquilo foi um acaso, né? E, então, a Inês Bezuchet também fazia o cabelo com a Catalina. E aí ela falava muito sobre isso e falou da estruturação do self. Quando ela falou da estruturação do self e me descreveu minimamente a estruturação do self, eu fiquei bastante interessada em estudar isso, não conhecer de imediato a Lígia. E propus que pegássemos um texto que naquela época era o da Sueli Ronick. No entanto, fizemos um grupo de estudos, mas eu achei que estava intelectual demais, entendeu? Precisava discutir com alguém, mas eu queria então me aproximar da Lígia. Era isso, Lígia por Lígia. E aí pedi a ela que falasse com a Lígia se eu poderia marcar um horário com ela, se a Lígia aceitaria. E a Lígia aceitou. Quando eu cheguei para a Lígia, disse: Lígia, eu entrei e eu falei para ela, eu tenho um consultório também, tenho uma clínica, trabalho com a Lígia, com a Anise da Silveira, e sob supervisão dela, mas dei meu currículo todo, até que fazia análise, na época que era com Jurandir. Ela pediu tudo. E aí ela virou assim: você quer fazer a estruturação do self no seu consultório? Então deita aí, neguinha, deita agora. E aí foi a minha primeira sessão de estruturação do self. E aí eu fiquei 8 meses, no início 4 vezes por semana, fazendo a estruturação do self. A Lígia era uma pessoa fascinante, no sentido de que não tem ninguém mesmo igual, nem parecida com ela. Entendeu? A Lígia conseguia ser única. Sabe? O que ela falava do cotidiano era único. Entendeu? Como ela te convidava para almoçar em casa, e isso era porque ela gostava muito de você. Entendeu? O que ela falava também era único. Ela telefonava e dizia: Gina, quero que você venha almoçar comigo amanhã. Quer dizer, amanhã, quando esse amanhã dela, a entonação do amanhã, significa que tem que ser amanhã e não me invente outro dia. Entendeu? Então, eu dizia, claro,
Para mim, eu largava qualquer coisa para ir almoçar com a Lígia e eu dizia para ela, eu vou, que horas? Bom, você vai chegar aqui 1h30, sentamos no sofá, tomamos um drink 15 para 1h30, 15 para as 2h, às 2h sentamos para almoçar, às 2h10 tomamos um cafezinho, às 2h15 você vai embora. Isso era Lígia. E isso para mim também era fascinante, entendeu? Não tinha, ela programava a vida dela, entendeu? E ela programava a sua se você tivesse contato com ela, sabe? A vida dela era organizada. Ela se conhecia muito bem e ela precisava dessa ancoragem, que era organizar a própria vida dessa forma, muito bem organizada, muito bem agendada. Uma vez eu perguntei a ela tinha uma decoração que obedecia o folclore brasileiro, o folclore africano, e ela tinha, então, uma cesta, uma peneira com búzios, com isso e aquilo. E aquilo me lembrava a mim, um candomblé. Para a Lígia devia lembrar também, além da questão das raízes africanas, né? No Brasil, devia lembrar também uma obra de arte, porque tudo para a Lígia era arte. Poderia ser arte, sim. E aí eu perguntei para ela, Lígia, você já foi um candomblé? E ela respondeu para mim com a maior tranquilidade. Por quê? Você acha que eu posso ir? E você acha que eu posso? Como quem diz assim, com a sensibilidade que eu tenho, com a possibilidade de enxergar a sua alma, foi essa leitura que eu fiz. Entendeu? Não o que ela disse exatamente. Você acha que eu posso ir a um lugar desse que é capaz de te sensibilizar e te tragar, quer dizer, e te envolver na boa interpretação? Eu pensei comigo, talvez eu também não possa. Entendeu? A Lígia era assim. Ela se conhecia, ela não tinha papas na língua, entendeu? Ela exigia, e essa era a Lígia. E tomava o seu uísque. Essa era a Lígia. Era capaz de rir também. Ela tinha curiosidades. Ela tinha curiosidade sobre a Nise. Ela sabia que eu trabalhava com a Nise. Assim como a Nise também tinha curiosidade. Às vezes eu achava que a Nise me esperava ávida na Casa das Palmeiras para que eu contasse como tinha sido a estruturação do céu. Aí ela punha a mão assim, como era hábito da Nise. O Márcio Doctor está aqui, deve lembrar disso. E aí ela não dava uma palavra. Se eu, por acaso, comentasse um sonho até com a Nise, a Nise tinha hábito de dizer. Eu dizia, e o que você acha desse sonho, Nise? O que você achou desse reverie? Aí a Nise podia responder, pode ser ruim e pode ser bom. Ponto. Sabe? Era assim como quem diz assim, não é para você me perguntar. Então, eram personalidades que tinham curiosidade uma na outra. Essa era a relação com a Lígia. O mais, como eu já vou começando a me emocionar, me deu bloqueio, vamos ao texto. Tá certo? Bom, eu vou começar sobre um caso que eu atendi e que eu ainda estava na estruturação do self, mas já no final da estruturação do self, das últimas sessões, a Lígia me deu todos os objetos que ela tinha em duplicado. Era colchão, eram os objetos relacionais, todos, e eu levei para o consultório. Esse cliente, que eu vou relatar mais tarde,
era um cliente com vivência psicótica. Bom, numa carta a Mário Pedrosa, Lígia se identifica e se descreve como um escorpião. Nunca vi um bicho tão solitário dentro de sua casca que cai de quando em quando, sendo um processo horripilante e belo. Prossegue ainda. Uma enorme crosta permanece parada, quieta no tempo, e a fera sai de dentro, pouco a pouco, num processo lento como o nascimento. Associamos de imediato essa forte imagem à organicidade própria de seus trabalhos. Todavia, ao se identificar com o escorpião, Lígia, talvez, fale de sua própria existência, com seus mergulhos e seus renascimentos. A obra de Lígia está no âmago de suas crises existenciais. A solidão de Lígia, que se vê no texto da carta, é meu ponto de partida para reflexões muito mais poéticas do que psicológicas. Através de trabalhos como Pedra e Ar, Concha e Água, Respire Comigo, que a característica da obra de Lígia é a proximidade. Lígia cola a matéria aos afetos, buscando a imanência da arte. Esse trabalho, como Túnel, A Casa e o Corpo, Relaxações, que essa proximidade traz uma intensidade capaz de deixar tênue as fronteiras entre morte e renascimento, sufocamento e libertação, o corte e a costura. Assim, a proximidade se revela como a busca do outro, dirigir-se ao outro. Ainda, o que se passa invisivelmente entre si e o outro. Comunicação que alcança aquele mais distante, como psicótico, que pela intensidade do vivido mostrou-se para Lígia como uma possibilidade terapêutica. Sem dúvida, a solidão foi o que moveu o percurso de Lígia na busca de um outro. Ao meu ver, um outro corpo. Retornarei ao tema após o relato dessa história clínica. Pedro tinha 22 anos quando seu pai o trouxe ao consultório. Revelou na ocasião que o filho já havia sido internado 2 vezes, diagnosticado como esquizofrênico. No primeiro encontro, descreveu seu ambiente familiar sem revelar grandes conflitos. Havia interrompido a sua preparação para o vestibular de engenharia. Nas sessões seguintes, demonstrou o início de um vínculo afetivo que me possibilitou propor, então, a estruturação do self. Deitando sobre o colchão, eu delineava sobre a sua face, sobre seus olhos, a linha do seu nariz, de sua boca e o contorno do seu queixo. Esse ato reafirmava seus traços, cuja angústia psicótica costuma apagar. Deslizava minha mão sobre o seu corpo, detendo-me sobre as articulações e pressionando-as como quisesse reafirmar uma unidade que, na verdade, ele já havia perdido. Dos objetos sobre o seu corpo, o que lhe chamava a atenção em especial era o saco plástico de ar, pois lhe trazia o desejo de mordê-lo. Imagens oníricas geralmente surgem quando o objeto, absorvido pelo corpo, encontra vazios na alma. São comuns no processo da estruturação do self. No entanto, com Pedro, parecia ausente, quando uma fala delirante foi surgindo, a partir do vínculo estabelecido. Eu digo a partir que essa fala
delirante surgia a partir do vínculo estabelecido, porque ele não delirava em casa. Pedro iniciou um delírio que certamente estava encapsulado. Pessoas estranhas, a qual ele não podia ver, estavam entrando em seu quarto para enrolar seus cabelos, como fazem com as mulheres. E ainda haviam gravadores atrás da porta para gravar seu pensamento. Naquela época eram gravadores, né? Hoje as pessoas em surto psicótico, que estão muito delirantes, utilizam um tipo de delírio assim, já dizem que são chips. Se atualizaram, né? São chips em seus cérebros. Em uma dessas sessões, ele me revelou que iria a um centro de candomblé, levado pela família. Telefonou-me depois para contar que o pai de santo havia dito que ele era filho do orixá Obaluaê. Na noite seguinte, recebi um telefonema de seu pai. Pedro havia tentado matar a mãe com uma faca e estava amarrada ao pé da mesa, chamando por mim. A família me pedia que eu fosse até lá. Levei comigo a pedra que Lígia nomeava como a prova do real. Deitei ao seu lado no chão e disse: Pedro, sou eu, Gina. Eu vim para lhe ver. Você me vê? Quero compreender a sua angústia. Ele repetia: eu sou o Obaluaê. E eu continuei: bem, eu vim para ver e ouvir o Pedro. Enquanto insistia, pressionei a pedra entre a minha mão e a dele. Ele então falou algumas coisas desconexas. Um pouco depois, já respondia quando eu o chamava por Pedro. Pedi então que o desamarrasse. Segurando a pedra, ele sentou-se. Foi medicado, pedi que ligassem para o seu psiquiatra e que o psiquiatra indicasse entre as medicações que havia, qual que ele deveria tomar naquele momento. Depois de medicado, adormeceu. Eu fui embora. No dia seguinte, não me pareceu delirante. Foi até o consultório e me disse que ele tinha vontade de se esconder dentro do armário. Mas não é nada disso que vocês estão pensando. Sobre as fantasias dele. Que ele tinha vontade de se esconder dentro de um armário. Fez a sessão de estruturação do self e estourou o saco de ar mais de uma vez, com muita força. Repetia o gesto e reconstruía o objeto diversas vezes. Parecia viver um ritual. O pai de santo telefonou para Pedro, avisando que ele deveria fazer um novo trabalho. Por precaução, eu fui até o candomblé. Com todo respeito, fui alertar sobre a presença de Pedro em trabalhos espirituais. Não que eu tivesse algum preconceito, nenhum. Mas expliquei a ele que, naquele momento, Pedro estava fragilizado pelo sofrimento. Não havia nenhuma fronteira bem marcada, não havia distinção entre o dentro e o fora. O invisível se materializava, ficava mais presente. Pedi com muito respeito a esse pai de santo que, se necessário fosse algum ritual, que não houvesse a presença de Pedro, que fosse realizado apenas com a família, já que era ela quem solicitava. Havia a impressão que algo essencial à sua unidade ainda não se revelara. Na semana seguinte, ele retornou ao toque dos objetos relacionais. Mostrava-se delirante. Pretendia construir um plano para flagrar as pessoas que estavam em seu quarto para captar seus pensamentos. Terminada a sessão, disse: tem uma caveira aparecendo diante de mim. Ela está na minha frente. É a morte querendo entrar. A morte, claro que perfeitamente simbolizava a sua psicose. Pedi que se dirigisse à caveira e exigisse sua presença também diante de mim. Eu quero avisar que eu não vi caveira nenhuma, mas eu tinha que pedir isso a ele.
Indaguei sobre o que ele poderia fazer para se defender dela. Custou a falar, mas lembrou-se dos movimentos das artes marciais. Parou para pensar e escolher os melhores movimentos para aquela situação. Disse, posso fazer um Tai Chi Chuan. E passou a se mover com gestos de quem iria lutar, mas eram gestos delicados e tão bem desenhados que mais se assemelhava a uma dança, belamente coreografada. Não reconheci ali o gesto do Tai Chi Chuan, mas os reproduzi ao seu lado, olhando a parede, assim como ele, até o momento em que ele me disse, ela desapareceu. As sessões com os objetos relacionais demoravam mais tempo, vivenciando os objetos e, ao final, descreviam uma imagem quase que constante. Abria um grande armário para ali encontrar algo a ser revelado. No decorrer de uma sessão, retirou de si o cobertor de voal com bolinhas de isopor, que o cobria. Retirou os demais objetos relacionais do seu corpo. Levantou-se e disse, o que eu quero mesmo, Gina, é sair do meu corpo e me ver. Eu respondi, mas isso é possível. Surpreso, ele indagou, como? Eu falei, fotografando parte por parte do seu corpo. Respondi isso. Conversei com um fotógrafo, Valentim, que era muito meu amigo. Marquei um encontro com Pedro no consultório, num sábado pela manhã. Fotografei-o em pé, parte por parte, em 72 fotos. Seguimos para o laboratório, onde Pedro acompanhou todo o processo. Revelar, colocar na corda, secar. Em seguida, voltamos ao consultório e, de posse das fotos, remontamos o corpo, parte por parte. O encontro durou mais que 4 horas. Ele viu a montagem desse corpo, sua reconstituição. Não houve mais ideias delirantes de nenhuma forma. Em nova sessão da estruturação do self, pela primeira vez, ainda deitado, ele tocou o objeto, saco plástico de água, que estava na altura do coração e o acariciou. Depois tocou no seu peito e levantou o olhar e me disse, sinto um vazio imenso aqui dentro, mas quando olho nos seus olhos, eu vejo que eu sou capaz de amar. Pedro revela o diálogo com o objeto, desaparece o vazio interior, dando lugar ao gesto que o coloca no mundo. Pelo olhar, a certeza da sua capacidade de amar, pelo seu olhar espelhado. O objeto relacional não tem especificidade em si. É na relação estabelecida com a fantasia de cada sujeito que ele se define. É alvo da carga afetiva, agressiva, passional do sujeito, na medida em que este lhe empresta o significado, perdendo, então, a condição de simples objeto, para ser vivido como parte do sujeito. Quando os objetos são absorvidos pelo corpo e não mais sentidos, poderia-se dizer que o dentro e o fora não têm distinção. Os opostos, o cheio e o vazio, o leve e o pesado, fluem ao mesmo tempo de forma contínua. Surge nesse momento a idade com seu núcleo psicótico, que ao mesmo tempo que os contrários são capazes de cindir, são também facilitadores de um processo de integração. Concordo que não há perdas.
No texto O Vazio e o Pleno, de 1960, Lígia Clark supõe que há uma troca entre o sujeito e o objeto num espaço real, preenchendo um aparente vazio. O objeto colocado no entorno do sujeito é superdimensionado, sem representação, mas também sem tensão. Nesse caso, o espaço é vazio. Mas quando o objeto é colocado em seu espaço e encontra um campo de forças, há uma troca entre eles. Eles se relacionam entre si, esses objetos e esse espaço. Certamente, o vazio e o pleno se completam, se fundem através de uma vivência estética. Para Lígia, a importância estava na busca do corpo, na descoberta, ali na vivência, e não na participação do objeto dado. Trabalhar com psicóticos sujeitos sem subjetivação, como disse Peter Paupel-Bart em 2013, anulado e não existente, me levou a perceber que Lígia buscava outro corpo, um corpo sem linguagem, o estado do nada, para que sem a linguagem e sem a consciência que denomina, que a sujeita, permita surgir criativamente um corpo que, a partir de si, reestruture a relação com a vida. Esse corpo, que criando limites, a partir daí, entre o dentro e o fora, haja por sua própria vontade, criando relações estéticas com a mesma simplicidade de quem joga pedrinhas nas águas do rio. Descobrir esse corpo é livrá-lo de um outro, preso em amarra dos hábitos que talvez não lhe pertençam. Para Lígia, é esse corpo que interessava, não um corpo circunscrito. Ao chegar ao cliente em sua casa, ela dizia: não me interessa a sua biografia. Se você soubesse, você não estaria aqui. O não saber é permitir a descoberta. Assim, Lígia buscava o desconhecido em si mesma. Eu acho que eu não posso mais falar de Lígia, partindo-se e fundindo-se em outro. Muito obrigada. Esse texto ele vai ser publicado por Kaira Cabanhas, com a sua introdução, com a introdução de Kairas, por uma revista da Universidade de Califórnia. Obrigada a todos. Bravo, Gina! Que texto lindo, tão afetivo, tão inspirador, né? Muito inspiradoras as falas de vocês. Exato, mas quanto o tempo passa, né? O tempo passa, a gente vai ficando mais emotiva, né? Se eu tivesse uns 15 anos, eu não estaria tão emotiva assim. Isso é questão de avanço da idade mesmo. Muita emoção mesmo. Estou vendo os comentários, né? Tá todo mundo muito emocionado, né, com a fala de vocês, com afeto, né, com a memória afetiva, né, que transborda na palavra de vocês. A gente vai agora. Eu estou com muitas coisas que vocês falaram assim me inquietaram, fiquei com vontade de conversar. Mas a gente também quer abrir, né, para perguntas, né? Eu vi que o Márcio levantou a mão, né? Então, não, antes que o Márcio fale, deixa eu ler aqui o finalzinho, claro. Antes que o Márcio fale. Olha, eu utilizei o seguinte bibliografia, e é importante falar isso. Lígia Clark, Sueli Ronick, Mário Pedrosa, na Funarte. 1960, O Vazio Pleno, livro-obra de Lígia Clark. Peter Paupel-Bart, O Avesso do Niilismo, Cartografia do Esgotamento. E eu convido a vocês a verem Márcio Doctor na Casa Eva Clabin, na internet em 2019.
Pronto, fim. Ligina é ótima. A Noelle te chamou de Ligina. Quem? Hélio? Noelle. Noélia? Sim. Noélia chamou de Virgem? Ligina. Ligina. Então, a gente vai abrir para perguntas, né? Então, quem quiser, né, tá ampliando essa conversa aqui, quiser se inscrever aqui no chat ou levantar a mãozinha, como vocês preferirem, tá bom? O Márcio já tinha levantado, né? Já tinha se pronunciado que queria falar. Eu aqui não estou conseguindo ver todo mundo, né? Tem muita gente, aliás, é uma alegria, né, ver essa sala tão cheia. Não sei se vocês viram isso, Lula e Gina, mas a sala está lotada. A Renata Meca teve a nossa querida parceira, integrante do coletivo, teve até dificuldade de entrar aqui. É muito bom saber disso, né? Saber que teve tanta gente que se envolveu, né, para estar junto, né, celebrando 100 anos de Lígia. Olha que nesse tempo, né, que a gente vive isolado, ter essa quantidade de pessoas, a gente se sente vivo, muito vivo. Vamos dialogar, né? Vamos! Senão a gente entra, né, Lula? A gente começa a criar aqui nossos campos relacionais. Posso tirar uma dúvida, Ruth? Boa noite, gente. Boa noite, Gina e Lula. Claro. A ideia é que a pessoa pergunte pelo chat ou pode abrir o microfone e falar? Como a pessoa quiser, mas assim, eu acho que se a gente puder, se a pessoa tiver vontade de abrir aqui e falar, né, para Lula e Gina também poderem, né, ver as pessoas. Agora também, quem quiser fazer pergunta pelo chat, tudo bem, não tem problema, né? Como vocês preferirem. Aqui, já tinha uma pergunta anterior, né? Sim, quer fazer então, Amanda? Ótimo, Posso, me ajuda aí, Amanda. Tem uma outra que chegou agora, da Sofia. Você falou que alguém levantou a mão, né, Ruth? Sim, eu vi, foi o Márcio, mas agora não está mais aqui, não está mais levantado, eu não estou achando. É que tem o pessoal entrando, o pessoal saindo. Vou passar para a Amanda para fazer as perguntas, aí depois a gente, né, abre para quem tiver. Aqui tem a pergunta do Paulo. Se existe algum lugar onde se possa estudar o trabalho da Lígia e sua aplicação na clínica psi? Sim, o próprio mundo de Lígia Clark, que é onde tem todos os objetos, é o mundo da Lígia que está ali, eu acho que é só marcar. Tem o próprio espaço, o trabalho do Lula, o Lula faz isso, faz a estruturação do self. Eu também faço em particular, no meu consultório, é uma coisa, mas isso não quer dizer que não se possa conversar, não precisa fazer direto, querer fazer a estruturação do self. E tem a sala também que foi disponibilizada para mim do Museu de Imagem do Inconsciente, para que eu possa fazer a estruturação do self com clientes encaminhados pela equipe do Museu de Imagem do Inconsciente. Olha, tem pessoas assim muito que escrevem muito interessantes sobre Lígia. Eu acho que Guy Black tem uns artigos antigos sobre Lígia que é muito bom. Quando Lígia morreu, ele fez um artigo para Arte na América, muito, muito bonito. Eu tenho que fazer propaganda, ainda tem o livro, né?
dragão pousou no espaço. E a Kyra e o Peter, o Bart, eles me fizeram fazer um livro que deve ser lançado, era para ser lançado agora em novembro, digitalmente, né? É No Silêncio que as Palavras Guardam. Então, estou aguardando, pela editora Menos Um, lançar esse livro. Outras pessoas, né? Eu não consigo me lembrar da menina que foi a diretora do Centro Pompidou. É uma francesa que é muito inteligente, muito interessante. Muito, mas eu não consigo me lembrar o nome. Você encontra muita coisa, nada sistematizado, nada que você que a própria lei não se sistematizou muito. De um determinado momento, ela não teve aversão à teorização sobre isso e criou metáforas literárias muito interessantes para você estudar. A ideia da baba antropofógica é uma metáfora literária belíssima que ela faz sobre a estruturação do self, né? Ou sobre a noção do corpo, né? Mas assim, não nada assim organizado que você possa fazer. Gente nova está aprendendo, o próprio grupo de vocês estão estudando, né, Lígia, né? Espero que outros grupos também se organizem. Você vai, Amanda, aí? Posso. A próxima que está aqui é da Sofia. Como foi essa transição do uso dos objetos relacionais da experiência original de Lígia para o uso terapêutico com clientes psicóticos? Olha, eu contei que foi ao acaso comigo, né? Ao acaso. O rapaz, ele, com experiência psicótica grave, ele se interessa pelos objetos e eu mergulho no sentido lúdico, depois eu conto a experiência, o Grandir me intima a realizar mais com outros clientes, aí eu fui enveredando por esse livro. O que é mais surpreendente nisso é que eu achei muito interessante fazer. Eu não me lembro de ninguém que passou mal, né? Parece que ele sente o objeto muito familiar, né? Uma experiência muito próxima, muito familiar. Eles vivem intensamente, alguns dão resposta anos depois. É uma coisa completamente diferente que você faz com uma pessoa de conflitos neuróticos, como vocês chamam na psicanálise. É muito diferente, é um corpo mais aberto. Eu me lembro que Mário Pedrosa dizia assim, eles são capazes de perceber o objeto por dentro e por fora. Esse tipo de corpo que a gente lida com o psicólogo, capaz de perceber o objeto por dentro e por fora, que dá experiências muito intensas, histórias muito bonitas, né? Histórias esteticamente muito bonitas, muito literárias, né? Essa coisa se deu espontaneamente, mas a surpresa para mim foi muito grande. A surpresa de você fazer umas 10, 15 experiências e você ter história para contar dessa experiência e ter uma significação na vida de alguns muito intenso. Para finalizar, para a Cristina quer falar, eu me lembro que quando ele já morreu, a Folha de São Paulo foi fazer uma entrevista no Espaço Aberto ao Tempo, como é que eram os usos dos objetos ali, né? E o jornalista, muito interessante, ficou muito meu amigo, ele disse, não, eu quero entrevistar um cliente, mas eu não vou nisso, que era absolutamente fragmentado, não dizer com coisa, né? E não disse, isso é peroba, aí começa o nome de madeira, não sei o quê, mas se eu ficar sem isso, eu morro. E ele anotou, saiu na folha, se ele ficasse nos objetos, ele morre. Era o título da matéria do cara, a intensidade com que eles viram isso é muito forte, muito forte. Né?
mas é principalmente você fazer a leitura daquilo ali e transformar aquela leitura num espaço social, entendeu? Você interferir a partir daquela leitura na vida social ali, que você está formando com os clientes, com aquela leitura. Eu demoli completamente a enfermaria e criei uma outra coisa em cima, né? Mas precisei ter leituras ali da alma humana, e o objetivismo proporciona, que é uma criação de um corpo, né? O corpo não existe, o corpo, a não ser esse corpo sistemático, orgânico, mas o corpo vivência não existe. Ele é a maneira com que você enxerga, né? É a maneira com que você tem acesso a ele. Ele aí toma forma. E essa forma do corpo com Lígia, através desse objeto, é extremamente rica para a gente compreender o mundo, né? Doutor Gina. Tem muitas perguntas ali, né? Eu não posso falar sobre a Marina Bramo-Vitti. Quero dizer que não sou artista. Gina, seu microfone está mutado agora. Eu boto um ano mesmo. Isso, agora foi. Ah, tá. Bom, eu vou responder mais ou menos sobre o que a Noelle já tinha perguntado antes, e foi uma das primeiras a fazer pergunta, né? Senão ela vai ficando por último, porque está cada vez entrando mais pessoas. Eu mesmo não poderia estar falando, comparar com a Marina Bramo-Vitti, eu não sou desse campo da arte. Olha, deixa eu lhe dizer que a estruturação do self é criação? É. Que a estruturação do self é uma proposição? É. As proposições em Lígia são arte. São artes, não são meras criações. Ela utiliza a arte para potencializar o que o ser humano tem e que nasce já com isso, que é o poder de criar, é a criação. O ser humano é criação. O ser humano é capaz de criar. O que a estruturação do self faz é potencializar esse poder de criação. E trabalhar a autonomia, porque quem cria é você. Quem cria é quem está ali, não sou eu. Entendeu? Eu repito os objetos. Sim, uma transferência, sem dúvida. Tudo na dúvida é transferência. Eu tenho 2 vizinhos. Não há transferência aqui? Mesmo que a relação com uma relação é com outra, são tipos de transferências. Tipos distintos de transferências. Você vai ao analista, você é trabalhado a partir da transferência. É o primeiro instrumento, é um grande instrumento, mas tudo na vida a gente não está isento de nenhuma transferência. Até pelo porteiro, que você dá um bom dia simpático e o outro antipático, se fosse o caso. Então, eu acho que há uma transferência na estruturação do self. O que se trabalha é esse potencial de criação, que ele se desenvolva, que haja autonomia do sujeito que está ali comigo, sabe, cada vez mais desenvolvida, e que ele possa fazer bom uso da sua capacidade de criar. Ele decide a vida dele. É essa a primeira autonomia. Não sou eu, não dou palpite. Não interpreto, principalmente se tiver ao analista, se tiver o terapeuta, é a primeira coisa que eu pergunto ao cliente. Você tem um analista, você tem um terapeuta, ele sabe que você veio fazer a estruturação do self? Você fica à vontade para levar as suas sessões. É isso, entendeu? E é esse também, esse despojamento de não há possessividade. Você não pode ser possessivo com o outro. Você tem que desamarrar esse corpo tão cheio de ordens.
né? Você tem que tirar essas ordens de dentro, permitir que ela saia. Não é você que vai fazer isso. Então, é importante. Claro, nada se faz sem uma boa relação de afeto. Se eu ver que eu não sou capaz de gostar daquele paciente, eu não vou atendê-lo. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Mas se eu perceber, eu não vou atendê-lo. Claro, há limite. Já tive um paciente que disse: vou descer aí na sua vila, tirar a roupa toda e andar nu. Não vai não, neguinho. Não vai. Entendeu? Então, tem limites que você tem que dar direto, né? E não ficar pensando, mas por quê? Mas o que você quer fazer? Não vai. Entendeu? Agora, o porquê você vai resolver com o seu analista. Agora, aqui não vai. Então, você tem que saber. Agora, é isso que há um limite que aí você tem que colocar. O resto é com ele. A Lígia Clark, se ela fez pausa entre a estruturação do CELVA entre 76 e 88, a Lígia só atendia 4 pacientes por dia. Não, por vez. Ela tinha 4 pacientes. Mais do que isso, ela não tinha. Ela deixava terminar o processo dos 4 para poder aceitar mais 4. E ela tinha um hábito, ela tinha um intervalo grande entre um e outro, porque ela usava uma frase interessante. Eu não gostava que ela usasse essa frase, mas eu achava interessante. Ela dizia que ela tinha que dormir para se limpar, entendeu? Para se limpar. Mas eu sei o que ela quer dizer para se limpar. Pela contaminação, entendeu? É uma outra contaminação, sabe? Então, para se limpar desse envolvimento que era sutil e que, ao mesmo tempo, era forte. Então, ela tinha que estar preparada para um outro envolvimento. Era isso. Então, a única coisa que ela revelava é que entre o intervalo entre um e outro, se ela estivesse no mesmo dia, ou mesmo depois da sessão, ela tinha que dormir para se limpar. Isso é que eu entendia, né? Lígia, alguém me perguntou direto sobre a Nise da Silveira, a Lígia. Não, o que havia da Lígia, da Nise da Silveira e de Lígia, como ela também tinha com Leng, por eu ter ido estudar com Leng, tanto a Nise como a Lígia eram curiosidades sobre uma e outra. Entendeu? Claro, essa curiosidade pelo respeito e pela admiração que tinha. Mas deixa eu contar uma coisa da Nise. Uma vez ela me chamou para mostrar o que eu fazia com isso, quando eu estava fazendo o Espaço Aberto ao Tempo. Eu mostrei e ela disse: Lula, se eu tivesse outra vida, eu queria estudar essa questão do corpo. Eu achei tão interessante esse negócio. Mas são experiências distintas, né? Experiências distintas. Eu acho assim, uma das coisas que encanta o da Lígia é a impotência que a gente fica diante disso tudo, porque é um objeto tão fluido, ele nunca está onde você deseja encontrá-lo, ele está sempre variando, está sempre em outro lugar, e você não consegue capturá-lo por uma teoria, né? E ele se faz num espaço extremamente... Lígia descobriu um espaço para ele se desenvolver extremamente difícil de dar. É um espaço imaginário interior. Toda a metafísica de Lígia está nesse espaço imaginário interior do corpo. São coisas absolutamente difíceis a gente capturar isso numa teoria e explicar para o outro. Eu acho que a aula de Lígia ela retoma novamente os mistérios da arte. O mistério da arte que a arte conceitual tinha tentado anular, né?
Lígia retoma novamente. Ela traz a questão do mistério da arte. Vou continuar com as perguntas, porque eu vi que a Gina já leu algumas, então. Eu só queria fazer um pequeno comentário antes de seguir, porque eu vi que alguém perguntou sobre a mudança, né, na nossa programação. Na verdade, o Eduardo Clark não pôde mais estar presente, e aí por isso que a gente acabou preferindo fazer essa mudança, não passar o filme, porque o ideal, a gente achou que seria muito interessante passar o filme com a presença dele, para ele poder trocar e conversar, e aí a gente preferiu, então, fazer esse encontro com a Gina e com o Lula para a gente poder conversar, enfim, debater sobre a experiência do trabalho que eles têm com a Lígia. E aí perguntaram onde o filme está disponível. Na verdade, aí alguém já respondeu, pode entrar em contato com o Mundo de Lígia Clark, né, que é a associação do Eduardo Clark, que tá, onde tem o filme do Eduardo Clark. Em geral, também, quando tem alguns eventos, algumas exposições da Lígia, o filme fica em exposição também. Mas a Adriana já respondeu ali no chat, né, Drica? Isso, na verdade não é na associação, né? É diretamente com o Eduardo no Facebook dele. Ele tem uma página no Facebook que se chama O Mundo de Lígia Clark, de Eduardo Clark. Então, eu acho uma pena. O filme é belíssimo. O filme é belíssimo. É muito belo, extremamente bonito, revelador. Mesmo que o Eduardo não se dispôs a estar, ele deixou, o artista deixando sua obra, né? Tudo. E é um filme muito interessante, muito. É bonito, né? Ele é poético, é uma obra de arte mesmo. É lindo. Mas quem sabe a gente, né, para o eventão do ano que vem, a gente vê como é que a gente organiza. Né? Porque realmente o artista poder também falar da obra é outra experiência, né? A gente não teria essa oportunidade, né? Ruth, mas eu vou te falar, se eu me emocionei, você imagina o filho aqui, se não iria se emocionar. Exatamente. Nós então, eu acho que vocês vão ficar devendo passar o filme. A obra fala por si. Então tá, então já vi que temos essa missão, então pode deixar. Isso, passar o filme do Eduardo, sim. Não, que eu vim contando com a certeza de rever aquele filme. Toda vez que eu vejo aquele filme, é emoção. Então acho que a gente vai ter que fazer a Festa Pocket 2. Eu já vi esse filme várias vezes, eu sou muito apaixonada por ele é incrível, ele é muito bonito, né? E tem toda essa relação, né, desse olhar do Eduardo para a obra da Lígia, né? Enfim. Vai, Amanda. Posso seguir aqui com as perguntas? Eu vou voltar à pergunta da Noelle, ela está bem lá em cima, que a Gina já respondeu algumas embaixo. A Noelle pergunta como a Gina e o Lula entendem o limite entre a arte e a clínica. A Noelle? O limite entre a arte e a clínica? Bom, eu cuido da clínica, entende? Porque eu não me considero artista. Eu já respondi essa pergunta, que essa fronteira é muito tênue, né? Agora, tem outras coisas para aprofundar nessa. Né? Por exemplo, o vazio pleno, estudar esse significado nessa terapia para a Lígia, eu acho da maior importância. Né? Do que ficar nessa discussão arte clínica, sabe? De ficar nessa discussão, eu acho que não faz sentido. A Lígia fazia a arte e a Lígia fazia a clínica, sabe? E aí, nesse sentido, faz clínica, por você favorece essa clínica através já dessa relação que se estabelece com o outro, sabe? E é você mesma, a coisa que nós que aplicamos a estruturação do self no outro, somos apenas o proponente. Lembre-se bem disso. Eu não sou a sua terapeuta na estruturação do self. Eu sou o proponente.
Eu proponho, ela é mais uma proposição. Agora, que isso pode se tornar terapêutico? Pode. Eu sou o proponente. A não ser que, por exemplo, eu já era cliente do... Olha só, olha que coqueato falho. Eu disse que eu já era cliente do Pedro, quer dizer, o Pedro é que era meu cliente. O Pedro era meu cliente, já, quando eu ofereci uma proposição, a estruturação do self. Entendeu? Aí você trabalha como ferramenta. Né? Mas você já era, você se propôs a fazer um trabalho mais completo, porque senão você só faz a proposição. Se ele tem um analista, se ele tem um terapeuta, você faz a proposição. Tenha cuidado para não interpretar. Deixa ele levar esse material. Eu não sei, eu tenho para mim que se eu vejo a obra da Lígia, eu vejo outros pontos, outros artistas que virou por esse caminho, a arte é terapeuta por ser arte. Nada mais. Eu não misturo com a arte é terapeuta por ser arte. Você que pode transitar entre as duas coisas, mas a arte e a clínica são coisas distintas. Mas a arte é por si uma coisa libertadora, né? Por si cria formas de você defender o sofrimento, porque ela é vida. Né? É vida. Tem alguém... Que a arte é alegria, mesmo feito por pessoas tristes. Eu achei isso ótimo. Que a arte é alegria, Ferreira Guarani. A arte é alegria, mesmo feito por pessoas tristes. Posso fazer outra aqui? A Fernanda fala que está curiosa em saber as conversas do Lula com o Mário Pedrosa sobre a estruturação do self. Também tem alguém que pergunta sobre o Caetano Veloso. Isso. Caetano foi cliente em poucas sessões com Lígia. Eu não me sinto autorizada em falar. Quem é que pergunta isso? É uma colega, uma participante que pergunta. Não, ele foi cliente, não estamos autorizados a falar. O caso do Caetano não está publicado no glossário de casos clínicos da Lígia, que está esse glossário que eu fiz e doei os direitos autorais à família, mas com direito acadêmico. O curso, a Faculdade Angel Viana, tem o glossário de casos clínicos na biblioteca. Alguém perguntou sobre as conversas com o Mário. Eu era muito novo, né? Hoje eu digo, meu Deus, que oportunidade eu perdi. Né? Eu queria que ele me contasse mais a circunstância da obra da Lígia. Ele me contava as circunstâncias. Tentou aprofundar mais com a tese dele, mas eu era muito novo. Não, Mas, assim, eu saí daquela conversa com a certeza que eu devia compreender todo o percurso de Lígia. Né? Eu acho que foi uma decisão absolutamente divisória para mim. Né? Eu comecei a estudar todo o percurso de Lígia a partir daquele olhar que o Mário dava. E comecei a perguntar a ela sobre tudo. Comecei a querer saber de onde é que vem aquilo tudo, de onde é que vem. E era muito gozado que cada fase, a gente não pode chamar de fase, mas cada objeto criado por Lígia, cada proposta feita por Lígia, ela contém o começo e o destino. É muito interessante. Né? O começo aponta para o passado e aponta para o futuro. Né? Me lembro o título do livro do Junambi, O Vestígio e a Alma.
Você pode ver a exploração do selfie desde os quadros, né? Desde os quadros dela. Você vai vendo, vai demolindo o conceito, criando, que vai batendo. Desde o começo. É fantástico isso, é muito bonito quando você descobre isso. Né? Eu ia sugerir, gente, a gente já está se encaminhando para o final do nosso encontro, já são 10 para as 7, acho que ficaríamos todos a noite toda aqui, né? Mas que Lula e Gina pudessem, então, fazer uma fala final. Antes disso, Amanda, se tem mais alguma questão, a Amanda está fazendo essa organização. E a gente abrir espaço para Gina e Lula fazerem uma fala final. Nós gostaríamos muitíssimo de agradecer a presença deles aqui. Foi lindo, como sempre, a gente sempre aprende muito. E a presença de todos, mantivemos assim, nossa sala cheia, esse encontro todo. Gratidão pela presença de todos, a nossa festa foi bem animada. Obrigada. Tem gente pedindo contato nosso. Eu acho que nós podemos dar os e-mails, né? Então, Lula Vanderlei com VI, @terra.com.br e o meu, gina.ferreira, @terra.com.br. Me deu uma saudade enorme. Aliás, às vezes eu tenho muita saudade ali. Ela tinha umas coisas de me ligar 1h da manhã, Lula, estou com insônia. Tu me acorda, Lígia? Muita saudade dessas coisas diretas dela. Eu falando aqui, estava imaginando a imagem dela e tudo. E nesses 100 anos, uma pena que eu não posso dar um abraço, porque ela faz muita falta na minha vida, e foi muito divisória da minha vida, foi uma experiência muito rica que eu tive. Às vezes eu olho assim, me espanto, assim, que eu vinha de Olinda, fiquei aqui por acaso e em 2 anos eu tive experiência com riso, com Lígia. Era uma coisa assim, de vez em quando eu paro para olhar assim, coisa muito forte na minha vida, não sei como foi bater aí, e espero ter podido aproveitar, né? Ter podido aproveitar essa dádiva. Então, parabéns a Lígia, né, pelo seu 100 anos. Pena que a gente não viu ela no filme. Fiquei um pouco chateado aí, porque eu acho que eu estava na expectativa de vê-la, mas parabéns a Lígia por. Eu queria dizer, né, que tem muito mais para... Toda a Lígia é muito dadivosa, né? Ela só deu, né? Ela só deu ao outro, né? É tudo muito dadivoso com o Lígia Clark. Ele deixou um legado para a gente. Eu sempre digo que se uma grande potência aí fizesse uma destruição da nossa cultura completa, me deixasse sem memória, nada, sobrasse a obra de Lígia, sobrasse a obra de Hélio, sobrasse a poesia de João Cabral, a gente reconstruía tudo, Machado e a gente reconstruía tudo. Posso falar? Então, bom, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque entendeu? Eu não esperava, eu estava receosa de falar, estava receosa de me emocionar, mas isso é inevitável, né? E depois também, não sei por que a gente fica receosa de se emocionar, né? Emocionar não é proibido. Então, sabe, a gente acaba querendo se segurar e não é nem tão necessário se segurar. Então, eu queria assim agradecer a possibilidade de relembrar, sabe, de poder reviver. Não eu fico aqui com pena de que nós não vamos acompanhar os 200 anos de Lígia. Eu vejo que pena, porque
querer estar vivendo Lígia ano e ano e ano, cada mais ano que passa. Bom, é isso, eu queria agradecer muito. Está me colocando mesmo disponível a qualquer pessoa, seja por telefone, seja, não tenha, por exemplo, gente que sai, quer aplicar e vai morar no exterior, aí quer uma supervisão a partir do exterior, por e-mail, isso é impossível. Mas qualquer conversa que queiram, estamos aqui para passar Lígia Clark, para fazer Lígia Clark reviver através da estruturação do self, do conhecimento da estruturação do self. Eu estou disponível. Obrigada, e obrigada a esse coletivo aí de resistência feminina. Beijo. Tchau. Posso sair? Podemos sair? Eu acho que sim. E a gente queria só agradecer muito a presença de vocês, esse encontro tão emocionante, tão vital, né, nesses tempos assim, de isolamento. A gente queria muito fazer esse encontro pertinho, ao vivo, né? Mas é isso. É muito bom também saber que a gente está conseguindo também esquentar, né? Ficar quentinho, assim, né? Eu estou me sentindo assim, estou me sentindo quente, estou me sentindo alimentada, estou me sentindo muito feliz, assim, por estar com vocês aqui. E é sempre muito, muito, muito bom ouvir vocês, Dina, Lula, muito obrigada mesmo. A gente, enfim, a gente vai continuar, né? Vocês podem seguir a gente, que a gente vai continuar essa festa com certeza. Nosso desejo é de... Obrigada, Denise! Tchau! Presença. Obrigada, gente, pela presença. Paulo, qual é o Paulo? Paulo Amarante, que está por aqui? Quem é o Paulo? Tem um Paulo me dando parabéns. Quem é o Paulo? Ô querido! Que bom que você estava aqui com a gente. Que bom, aparece aí um pouquinho. Você saiu, vou sair. Eu perguntei aí como é que pode estudar a Clark, porque é um trabalho tão importante, né? E você quase não vê espaço de multiplicação. Isso. Quanto a gente gostaria de aprender, né? Quantos nossos profissionais cresceriam fazendo trabalhos aí na nossa rede, né? E acaba sendo pobre de variedade, né? De experiências, de trabalhos. É isso. Vamos Parabéns, vamos conversar, Paulo, para publicar essas coisas, né? Parabéns. Obrigada, querida. Vamos. Tchau. As outras desejei a data aí. Deixar aqui. Valeu, querido. Obrigada pela presença. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada a todo mundo. Obrigada, meninas maravilhosas, mulheres maravilhosas. Foi lindo, né? Lindo. Beijo, Obrigada, queridas. Foi uma beleza. Que Quem bom. fala? Quem fala? Quero ver. Denise Marques. Denise, querida. Denise, Denise, se prepara. Denise, feliz Denise. aniversário, Denise. Obrigada. A Raquel está aqui, a nossa querida, que fez a arte linda do nosso flyer. Isso. Raquelzinha, beijos. Gratidão. Valzinha está aqui também. Beijos, Val. Beijos, Ana. Tanta gente linda aqui, nossa. Muita gente linda. Beijo, gente. Tchau, parabéns. Tchau, querida. Valéria. Maravilhoso, obrigada. Gi, querida. Que bom que você esteve por aqui conosco. Amei. Eu tenho uma pergunta, depois eu faço para vocês, que eu tenho vergonha de fazer com muita gente. Um beijo. Beijo. Depois eu falo. Beijo, parabéns. Beijo.
Deixa eu ver agora que eu... Ainda está gravando, né? Ah, ainda está gravando e a gente aqui toda animadinha. Parecendo para mim que sim. Ruth, Tá gravando aí, deixa eu ver aqui. Eu só queria entrar, gente. Você viu, gente? Ruth, Oi. fala no áudio ou no stop? Stop, sem parar a gravação.